Então aqui a gente vai começar pelo corpo. Eu vou estar fazendo essa aula dividida em dois. Num vídeo eu faço o corpo e no outro vídeo eu faço a cabeça. Então aqui eu já cortei todos os moldes para poder facilitar aí pra gente. Eu tô usando aqui o tecido plush, né? Do mesmo das naninhas. Então aqui eu coloquei, ó, o tecido, dobrei direito com direito. Coloquei o molde em cima. Para esse tipo de tecido eu gosto mais de cortar assim. Não gosto muito de riscar porque ele se mexe muito, né? Costuma sair risco torto quando eu faço. Então eu prendo assim e corto aqui mesmo em volta do molde. Esse molde aqui, ó, é uma partezinha da perna. Aí a gente vai fazer 4 vezes, que são as 4 pernas. Aí esse molde aqui é a parte da patinha. Aí a gente vai cortar ela 4 vezes, ó, igual. 4 moldes desses aqui. Aqui também é a parte de baixo aqui da patinha, a gente vai cortar 4 vezes. E aqui é o molde da barriga, que a gente vai cortar uma vez, essa parte aqui dele, ó, de dentro, debaixo da barriga. Então aqui já tá todos os moldes do corpo. A gente vai começar a trabalhar com essa partezinha aqui. Essa parte, que é a parte que tem que bordar. Essa aqui, ó. A gente vai fazer esses 3 bordadinhos das patas. Aqui você pode estar fazendo assim, só riscar e fazer a costura. Ou você pode também fazer um petit appliqué. Pode ser um tecidinho um pouquinho mais escuro para destacar. Então, aqui como sobrou muito pedacinhos dos retalhos aqui do tecido, eu aproveitei e fiz os moldes no papel termocolante e passei ferro nesse mesmo tecido, da mesma cor. Por que que eu fiz isso? Porque eu sinto mais segurança na hora de bordar. A gente vai dobrar aqui, ó, se você quiser fazer também com papel termocolante, você pode fazer da mesma cor e colocar uma linha um pouquinho mais forte. Vou dobrar no meio, ó, essa parte que é maior aqui, ó. Aí, ou você coloca assim igual eu, ou você risca o molde aqui. Um no meio e um centímetro aqui para o lado. E 1 centímetro aqui para o outro. Assim. Aí agora eu vou passar o pontinho zigue-zague aqui em volta. Então aqui eu coloco uma folha de papel, a gente coloca aqui em cima. Os 3. Aqui eu coloquei a largura do ponto zigue-zague 4,5 aqui na minha máquina. É para deixar um pontinho um pouquinho mais largo. E para costurar eu tô deixando no ponto número 1, que é para ele sair juntinho do outro. Ficou assim. Aí a gente faz em todos, ó, que já fez nos 4 pés. Agora aqui, ó, tá o molde do corpo. A parte da frente tá aqui, ó, pescoço. Vou tirar aqui os alfinetes. E aqui tá as 2 partes, né, que a gente cortou. A gente vai separar e vamos fazer os 2 lados iguais. Que agora tem essa parte, que é a partezinha aqui da perna. Aqui tá escrito, ó, essa parte é para aqui, o pé.
Pra gente saber como colocar. Então, ele vai ser colocado assim, ó. Essa ponta maior aqui, ó, vai ficar pra trás. E aqui desse outro lado, a ponta maior vai ficar pra frente, ó. Pro lado daqui, onde vai ficar a cabeça, que tem essa marquinha. Então, aqui eu vou costurar um desse lado, depois a gente faz o outro lado igual. Agora, a gente vai fazer uma costura somente desse lado e desse. Depois de fazer essa costura, a gente vai vir pregando esse aqui, ó. Que é pra poder ela ficar inteiro aqui. A gente vai vir costurando esse pezinho aqui. Pra depois a gente fechar aqui. Então, tá aqui essa parte da perna, só que eu acho melhor começar assim, ó, do pé pra cima. Então, aqui eu costurei essa parte, agora a gente vai costurar essa parte aqui. Agora aqui que já tá feita essas duas costuras, nós vamos costurar o pezinho. Essa parte que a gente já bordou, vou dobrar, encontrar o meio aqui dela. Aí aqui na perna a gente também vai encontrar o meio, porque essa costura, esses dois lados eles não são do mesmo tamanho, então a gente junta aqui também, ó. E encontra o meio aqui, tá vendo? É bem mais do que a costura aqui. Aí eu vou abrir. E aqui onde eu marquei, que é o meio, eu vou juntar com o meio que eu marquei aqui do pezinho. Aí eu prefiro costurar, começar aqui do meio para um lado e depois para o outro. Eu acho mais fácil assim. Aí aqui, ó, o pezinho ele fica um pouquinho menor do que essa parte. Então a gente vai esticando um pouquinho o tecido, que no final dá certo. Tá vendo? Ó, estiquei só um pouquinho e já ajustou aqui. E eu vou começar aqui do meio de novo para o outro lado. Esse aqui, ó, já tá justo. Para costurar a malha, a gente sempre coloca ponto pequeno, tá? Esse aqui tá no número 2,5. Aí ele ficou assim, ó. Tá? E aqui a mesma coisa, a gente vai fazer agora o pé daqui de trás. Encontrar o meio. O meio daqui, ó, quase que deu na costura. Um pouquinho mais só. Vamos juntar com o meio aqui do pezinho também. Aqui é a mesma coisa, ó, dá uma puxadinha de cima para ajustar as pontas aqui.
que agora a gente vai, antes de fechar aqui, a gente vai colocar dois elásticos aqui para dar aquele formatozinho enrugado na perna. Então aqui eu vou marcar, ó, dessa costura 4 centímetros e depois mais 4 que a gente vai colocar dois elásticos. Então eu vou, aqui eu já marquei, já risquei, ó. Então você marca ali, marca aqui, faz um risquinho leve para não sujar a peça. E do outro lado a mesma coisa, porque a gente vai passar o elástico nele assim aberto. Então você vai riscar daqui até aqui, 2 vezes, de 4 em 4. E na outra perninha a mesma coisa. Aqui eu tô usando esse elástico aqui, ó, ele é fininho, acho que ele tem meio centímetro. É, meio centímetro. Tem que usar, esses mais fininhos é melhor pra gente usar. Aí eu não vou começar bem da borda aqui. Vou deixar um pedacinho aqui pra gente costurar, mais ou menos 1 centímetro. Aí eu vou começar. Aqui a gente não tem muita medida do elástico, porque aqui cada um é maior, outro é menor. Então se eu cortar do mesmo tamanho não vai dar certo. Isso aqui é puxando mesmo. Vou dar uma segurada aqui nele, costura reta e dar uma puxada de leve. Não precisa puxar muito para não ficar muito enrugado, né? É só um pouco. Puxa um pouco, mais ou menos, para ficar assim. Ó, você puxa, aí você vê que ele ficou assim. É isso aí que a gente vai precisar. Aqui também eu deixo um pedacinho. Vendo? Eu vou passar outro aqui. Então, ficou assim, ó. Então, eu não vou mostrar mais, porque é só você repetir isso nas outras 3 pernas, tá? Agora aqui, ó, já passei elástico nas 2 pernas desse lado. Aí a gente vai fechar ela. A gente junta aqui as costuras para ficar bem certinho. E aí é só passar uma costura reta aqui. Aqui, ó, o importante é você ajeitar para a costura ela bater certinho aqui nesse quadrado. Agora que já costurei aqui as 2 perninhas, a gente vai colocar a sola. Esse molde aqui da sola, eu cortei 4 vezes para os 4 pezinhos. E eu dobrei assim, marquei, dobrei assim e marquei. Aí aqui é a mesma coisa. Aqui eu marquei, que é nessa costura aqui no meio. Dobrei também, fiz um pontinho desse lado e do outro. É pra gente distribuir melhor essa sola. Então, vou colocar ela assim, ó, de comprido aqui. Meio com meio.
aqui a pintinha. E aqui nessa marquinha a gente coloca outra marcação. Aí tá bem distribuído. Agora é só costurar. Vou desvirar aqui para conferir se ficou tudo bem costurado. Tá certinho, então é só repetir isso em todos os 4 pés. Então, aqui agora já tá prontinho, ó, já fiz os dois, já costurei as 2 patinhas. E agora é só você fazer, pegar o outro molde do outro lado e fazer a mesma coisa. Costurar a perninha, as patinhas, desse mesmo jeito. E aí a gente vai continuar aqui já com os 2 lados pronto. Então aqui, ó, tá prontinha essa lateral. Sempre tem que estar observando aqui o lado da frente, né, pra gente não confundir. Aí o outro que eu fiz igual, né, só que frente com frente. Próximo passo agora, a gente vai fechar a parte de cima aqui do elefante e colocar o rabinho, que eu já cortei aqui o tecidinho pra gente fazer. Depois que costurar em cima e colocar o rabinho, a gente vai costurar o molde da barriga, que é esse molde aqui, ó. Esse molde aqui é o molde da barriga. Então, aqui é fácil de você saber. Essa parte aqui é para frente e essa parte arredondada é a parte que vai ficar para trás. Aqui, no caso, seria a bunda do elefante. E aqui vai pro pescoço. Então, vamos lá costurar. Então, aqui antes da gente fechar ali a parte de cima do elefante, nós vamos costurar o rabinho. Esse pedacinho de tecido aqui, ó, ele tem 12 por 8 centímetros. Aí nós vamos dobrar e fazer uma costura aqui. Então, a gente vem com a costura reta e faz um quadrado aqui. Vou tirar o excesso pra gente desvirar. Aí ele tá assim, ó, quadradinho. Só que a gente vai costurar ele assim, ó. Coloca a costura aqui para o meio, assim, ó. E ele vai ser costurado dessa forma. Então, aqui agora a gente vai costurar a parte de cima do elefante, das costas, né? Já ajustei aqui, ó, pra ficar a frente ali por igual. Então, aqui é onde eu finalizei, ó, que é a parte de trás do elefante, a gente vai costurar já o rabinho. Então,
daquela forma, né? Com a costura aqui no meio. E eu vou costurar ele bem no meio aqui dessa costura que a gente veio fazendo. Então, eu vou colocar assim, a costurinha dele vai ficar aqui pra cima. Pra depois a gente virar ele assim, tá? Então, vou colocar aqui no meio dessa costura. Então, aqui só para você entender melhor, nós estamos com o elefante aqui aberto, ele tá pelo avesso e ele tá aberto. Aí, essa partezinha aqui, ó, só para você entender, eu vou pegar o molde. Na frente, onde nós temos essa partezinha aqui do pescoço, a gente vai costurar essa parte, ela vai começar aqui, ó, essa parte do molde vai começar aqui. Essas cavas, elas vão ficar nas pernas. Esse quadrado aqui vai ficar nesse quadrado aqui, no meio das pernas. Só isso, aí é só seguir costurando. Aí é só seguir costurando. Então, vamos colocar aqui, direito com direito. A cava tá aqui. É que esse pano fica enrolando, então por isso eu quis mostrar ali. Ó, a cavinha tá aqui, ó, molde. A gente vai começar com esse quadrado aqui. Esse vai vir até aqui, tá vendo? Na perninha. E depois a cava a gente costura aqui com a perna, tá vendo? E vai bater certinho esse quadrado aqui com esse, igual eu te mostrei no molde. Aí é só seguir costurando em volta toda. Vamos lá. Aí eu tiro nesse pedacinho. Aí vou pegar só a perna aqui, ó. Joga esse tecidinho lá pra trás, ó. Que a gente vai costurar agora só a perna. Aquele redondo ele bate certinho aqui, que agora a gente vai fazer aquela parte quadradinha, ó. Que aqui também tem o quadradinho. Abre de novo a perna. Cuidado para não costurar a outra parte. Joga pra cá. Meio chatinho, mas dá pra ir. Só ir fazendo isso devagar, que dá tudo certo. Finalizou a outra perna e a gente continua fazendo aqui o redondo da bunda do elefante. Aqui, ó, esse meio eu não fiz antes, mas você pode marcar aqui o meio do molde.
Esse meio ele vai ficar ali no rabinho. Ele vai ficar aqui, ó. A gente coloca o rabinho aqui pra dentro, ó. E esse meio ele tem que ficar aí. Aí aqui, ó, eu vou dar um retrocesso, próximo aqui do rabo. Vou pular, porque eu vou deixar essa partezinha pra gente fazer o enchimento depois. Vou pular uns 3 dedos, ou 4, pra gente fazer enchimento. Aí eu começo a costurar aqui perto do rabinho de novo. Aí já estamos chegando aqui do outro lado, ó, na outra perninha. Aqui de novo. Chegamos na outra perna, vamos fazer a mesma coisa. Tá a cava, a gente vai tirar. Vamos separar os tecidos assim para poder costurar só a perninha. Aqui é parte do quadradinho. De novo. Vamos fazer a outra perna. Que chegamos já na última partezinha aqui do pescoço. E aqui já finalizamos, costuramos toda a barriga dele. Dele ou dela. Costuramos toda a parte da barriga. Aqui para fazer a cabeça do elefante, ó, nós vamos estar usando esses moldes aqui. O molde da frente da cabeça, da parte da frente da cabeça. O molde da parte de trás da cabeça, da orelha. Aqui é aqueles, acho que é chifre que fala, o chifrinho que tem no elefante. E aqui é a parte do meio da cabeça, que é a tromba, né? Então, é a parte do meio juntamente com a tromba. E aqui é a parte de baixo da tromba. Então, aqui eu já cortei os tecidos, né? Da orelha eu cortei 4 vezes. A parte de trás
Coloquei tecido direito com direito e cortei. A da frente a mesma coisa, frente com frente, o tecido. E cortei. Esse chifrinho eu cortei 2 vezes, duplo, para ter 2 chifres. E a tromba uma vez só. Já cortei ele inteiro aqui. E a parte de baixo da tromba, que é essa daqui. Aí a gente vai começar. A primeira coisa que vamos fazer é o olho. O olho eu vou fazer com pet aplique. E aí eu tenho o risco aqui do olho, da parte grande, que a gente vai fazer branco, e a parte preta. E aqui um pontinho branco eu vou bordar. Esse olho eu vou fazer com feltro no papel termocolante. Vou riscar ele agora no papel termocolante, passar com ferro no feltro branco e preto e recortar. Aqui agora eu tô com as 2 partes da frente da cabeça. E aí a gente vai colar aqui agora o olhinho. O olhinho eu já passei no papel termocolante a parte branca, passei esse preto aqui, eu já colei o preto aqui em cima. Agora a gente vai colar isso aqui. Então, para ficar certinho, ó, aqui nessa parte onde a gente vai costurar a orelha, nós vamos medir 9 centímetros. Colocar aqui um alfinete aqui no 9. Aí, para aqui para a lateral, a gente vai medir 3 centímetros. Vou colocar um alfinete aqui, número 3. E aqui, a partir do 3 centímetros, a gente coloca o olhinho, o aplique do olho. Coloco ele assim, retinho nessa direção. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Medir 9, 3 para o lado e colocar o outro olhinho. Aqui agora já posicionei os olhos dele aqui. E antes da gente costurar, eu vou posicionar o chifrinho também agora. Então, aqui a gente fez 2 moldes desse do chifrinho. Vou pegar um desses, né? Tá aqui, ó, avesso com avesso. A gente vai pôr cada um aqui numa parte. Para posicionar, a gente vai medir aqui, ó. Tem esse quadrado aqui, reto. Desse cantinho para cima, nós vamos medir 3 centímetros. Vamos marcar aqui, ó, 3 centímetros desse cantinho. E vou marcar aqui. Aí eu venho aqui, ó, direito com direito. Observa se o chifrinho tá do jeito certinho para ele ficar para cima. A gente posiciona assim, direito com direito, a pontinha aqui nesse número. A pontinha aqui é onde a gente marcou. E a outra a gente vai deixar reta aqui. Ele quase que dá aqui no outro cantinho. Então, a gente posiciona assim. E é assim que a gente vai costurar ele aí. Aqui é a mesma coisa, a gente vai medir aqui 3 centímetros. Vamos posicionar até aqui a outra ponta. E vou marcar. E a gente vai costurar os dois assim. Aqui agora vamos primeiro bordar aqui o olho, costurar em volta dele. Coloquei aqui um papel. E vou primeiro fazer aqui a parte de dentro. Eu já coloquei a linha preta. E eu coloquei aqui nessa minha máquina o ponto número 3. E aí deixei ele bem juntinho mesmo, no menos que puder ficar junto. Vou passar com o pezinho mesmo. Aqui agora, antes da gente continuar bordando, nós vamos fazer esse risquinho aqui, ó, que tem no molde, tem esse risquinho. Então, a gente vai
costurar aqui, voltar, e aí continuar e finalizar aqui. Então esse risquinho aqui, ó, a gente vai fazer ele a mão livre aqui mesmo. Ele tem que vir aqui dessa parte onde tá a orelha, pra cá. Aí eu faço ele até aqui, mais ou menos, no final aqui do preto. Assim. Agora a gente vai continuar. Coloquei um papelzinho aqui dobrado. Agora que eu já bordei os dois olhos, aí eu vou fazer aquele brilhozinho do olho aqui. Vou colocar o papelzinho dobrado. Então aqui já tá bordado os dois olhos. Agora aqui eu já troquei a linha, coloquei linha branca e coloquei no ponto reto pra gente costurar aqui agora o chifrinho. Já tá colocado aqui no lugar, só vou passar a costura nele. Agora aqui vamos fechar a orelha. Aí aqui, ó, a costura ficou um pouquinho longe, a gente tira todo esse excesso para quando desvirar, ela ficar mais bonita. Não fica essas sobras do tecido embolado. Aí nessa parte mais arredondada aqui da orelha, maior assim, a gente vai dobrar. Como essa, eu já fiz. Aí eu dobro essa para esse lado e essa pra cá, pra não ficar igual, ficar assim. Aí eu vou dobrar uns 3 centímetros aqui. 3 centímetros. Passar uma costura. Agora vamos costurar a orelha aqui na cabeça. Aí a gente marca aqui, ó, parte de cima, 1 centímetro. Aí eu vou começar a costurar essa orelha a partir daqui, desse 1 centímetro.
Ali, ó. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu já estou com os dois lados da cabeça pronto. Agora a gente vai colocar a parte de trás, o molde da parte de trás da cabeça. Aí o molde ele tem um lado que é reto e um arredondado. Esse lado reto que a gente vai costurar aqui na orelha. Chegando aqui ele tem uma cavinha, né? Pra gente continuar costurando nessa cavinha. Eu vou juntar aqui. Aí, tá vendo? Aqui tem uma cavinha. A gente vai acertar ela aqui, ó. Aí ela fica assim, meio fechadinha aqui embaixo. E aí eu vou costurar a outra do mesmo jeito, do outro lado. Então aqui as duas laterais, ó, já tá pronta, parte da frente e de trás, toda pronta. A gente agora vai trabalhar só a tromba do elefante. Então aqui pelo avesso a gente marca aqui 6 centímetros. Começar aqui marcando 6. Aí daqui desse pontinho mais 6. Então eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 elásticos, a gente vai passar. Essa dica aqui é sempre boa, para você não ir lá na mesa de corte medir. A gente pode medir no caderno também, ó. Colocar aqui na pontinha. Ó, esse primeiro ponto aqui. O primeiro ponto tá aqui nesse risco. Só bem de levinho para não marcar aqui. E assim você faz em todos. Esse risco você coloca em cima de outro aqui. Para ajustar, põe em cima desse outro e a gente vem e acha o próximo risco. E assim a gente faz todos. Aqui, agora a gente vai passar o elástico, deixando ali 1 centímetro na lateral. Fazer o mesmo processo do elástico das pernas. Aí deixa 1 centímetro aqui também. Deixar 1 centímetro de cada lado. E vai ficar assim. Então aqui vocês já entenderam, né? Não precisa eu mostrar tudo, é só continuar fazendo os outros 4. Aqui, ó, já fiz os 6 elásticos, certo? Aí agora a gente vai colocar um elástico na parte de baixo da tromba. Esse molde aqui, ó, a parte de baixo, tem uns riscos aqui para colocar o elástico. Então, esse aqui a gente vai colocar aqui no meio dele.
Eu vou marcar aqui, ó, que dá pra gente seguir aqui a marquinha dobrada. Tá vendo? Tem essa marquinha aqui. Nós vamos colocar um elástico aqui, ó, deixando uns 2 centímetros aqui no começo. E vamos deixar uns 3 centímetros aqui no final. Aí a parte de baixo vai ficar assim. Um pedacinho sobrou e aqui deixei um pedacinho maior. Agora aqui, ó, no final aqui da tromba, da parte de cima, tem essa abertura aqui, nós vamos fechar ela. Fazer uma preguinha. Assim. Aqui, ó, na cabeça, a gente tem, tá vendo, ó? Tem esse aqui, tem esse quadrado, tem esse, aí daqui dessa quina até nessa emenda aqui, da parte de trás, nós vamos dobrar. E vou marcar esse meio aqui. Fazer um pontinho aqui para saber onde que é. Certo. Então, tem essa marquinha. E aí, eu vou fechar aqui, ó. Colocar com a outra, direito com direito. A gente coloca assim, certinho aqui. Aí eu vou pegar desse cantinho e vou costurar até essa marquinha aqui que a gente fez. Um retrocesso aí para não abrir. Vai ficar assim, ó. Aí ele vai ficar assim. Aí agora eu vou pegar essa tromba, que é a parte de baixo, essa parte reta aqui, e vamos marcar o meio também. Aí eu vou colocar aqui a marquinha do meio com esse meio de costura, direito com direito. Essas coisas que tem que dividir assim certinho, eu costumo sempre fazer do meio para um lado, depois do meio para o outro. Costuma ficar bem certinho a costura. Então, vou pegar do meio pra cá. Aí agora eu viro e faço do meio para o outro lado. Esse molde ele vai ficar bem no cantinho aqui.
E agora só falta a gente costurar a tromba aqui a partir do meio da cabeça. Para começar aqui, você precisa observar onde que a gente vai começar. A gente vai começar nessa partezinha aqui do molde, ó. Tá vendo que faz um cantinho? Então, nesse cantinho é onde a gente começa a costurar a tromba. Aqui eu já marquei, ó, porque ficou meio arredondado, mas aí eu vim com o molde aqui e fiz uma marquinha onde que eu vou começar a costurar aqui no cantinho. Aí eu pego aqui... Aí eu pego aqui o molde, aí eu pego aqui a parte da tromba, finalzinho dela aqui, a parte de trás, e vou começar a costurar nessa marquinha. E aí aqui a gente vai... Como a parte de baixo é redonda e a de cima é reto, mais reto, a gente vai costurando um pedacinho e ajeitando aqui. Aqui, ó, eu vou parar próximo desse chifre, deixar ali um pedacinho. Aí eu vou vir com a outra parte do chifrinho, ó, colocar aqui frente com frente. Então, aqui eu agora vou marcar onde que tá esse outro. E é daqui pra cá que a gente vai costurar. Aí eu vou vir com essa outra parte. Colocar aqui na marquinha. Costurar ela aqui. Entendeu? Agora, a gente volta e continua a costura. Aí a gente vira aqui, ó. Não faz aquele cantinho quadrado, não. A gente vai vindo arredondando assim. Aí aqui a gente faz um retrocesso e vamos parar aqui logo depois desse chifrinho. Aqui, ó, no início da parte de baixo da tromba a gente para. Aí nós vamos começar aqui atrás de novo. Pode ser que você me pergunte, por que você não continua e dá a volta? Porque se eu fizer isso vai sair torto. Eu já testei fazer isso e saiu torto, sabe? A orelha ficou num canto, a outra orelha ficou no outro lugar diferente, então esse tecido ele se mexe muito, não dá para você fazer a volta inteira, a gente tem que voltar e fazer aqui o outro lado. Então eu venho aqui, ó, e vou medir
Então, eu volto aqui no início, onde eu costurei, ó, vamos medir até na orelha, para ver quanto que dá. Começa daqui, a gente vai seguindo aqui no tecido. Ó, até nessa costura aqui da orelha. Ó, deu 20 centímetros e meio, até aqui. 20 centímetros e meio. Aí eu venho aqui desse outro lado onde a gente vai costurar e vou medir esses 20 centímetros e meio. Medir de novo. Aqui 20 centímetros e meio. Aí eu vou marcar aqui. Agora eu pego aqui a outra parte da cabeça, onde, na costura da orelha, e vou juntar aqui na marquinha de 20 centímetros e meio com essa costura da orelha também. Assim elas vão ficar no mesmo nível. E aí eu vou colocando o alfinete aqui, pra já deixar arrumada essa parte aqui de trás, ó. Aí, às vezes, ó, você vem arrumando assim, aí falta... Eu já tinha marcado aqui, ó, onde que a gente ia começar. Aí falta um pouquinho, mas aí a gente vai colocar lá, depois a gente estica um pouquinho, vai esticando um pouquinho o tecido, bem pouquinho, que dá certo. Esse tecido, ele é assim mesmo. Bom, mas a gente vai começar aqui da marquinha que já tinha feito. Aí eu vou, ó lá, dando uma esticadinha que ele acerta tudo. Esse tecido é só você acostumar a mexer com ele, né? Quem não tá acostumado tem dificuldade. O importante é você não passar ali da marca da orelha, ajeitar ele para ele distribuir nesse pedacinho. Tá vendo? Que deu certinho. Aí a gente continua até lá naquele chifrinho de novo. Aí aqui próximo do chifre, nós vamos parar pra gente costurar a outra parte do chifre. Aqui a gente vem marcar de novo o outro chifrinho. Costurar a partir daqui. E vou costurar ele aqui.
Aí a gente volta lá, igual o outro lado. Continua aqui a costura. Agora tá os dois lados costurados até aqui na tromba, né? Comecinho da tromba. Aí aqui para a tromba também a gente vai dividir o meio com meia. O meio daqui a gente já sabe que é nessa costura. E aqui, ó, também já encontrei o meio. Fazer um piquezinho aqui. Aí eu vou juntar esse meio com esse meio aqui. Vamos prender. E aí agora eu vou pegar, continuar aqui a costura de um dos lados até lá o meio. Como a parte de baixo tá com elástico, ela fica puxando. Então, a gente vai puxar esse elástico de baixo aqui para poder ajustar a costura. Vendo, ó, tô puxando aqui, parte de baixo. Aí ela ajusta. Então, eu vim aqui até o meio. Aí já posso tirar isso aqui. E agora, a gente volta lá e vamos começar aqui o outro lado. Até lá o meio de novo. Aquela parte de baixo agora tá aqui pra cima, é ela que a gente vai puxando e ajustando. Pronto, aí chegou no final. Aqui agora que já tá toda pronta a cabeça, nós vamos pegar aqui e vamos desvirar só esses chifrinhos brancos aqui. Mas aqui a gente vai encher esse chifrinho aqui agora, antes da gente fechar a cabeça no corpo lá. Então, eu tô enchendo isso aqui agora só pra gente passar aqui, ó uns pontinhos, para esse enchimento não voltar. Então, a gente vai pegar bem na bordinha aqui, ó, para não fazer diferença. E vou passar alguns pontinhos assim, ó. Fazer uma telinha aqui para ele não voltar, porque o enchimento dessa almofada, ela é um enchimento
folgado assim, sabe? Então, ele vai se mexer muito, ele não vai ficar apertado o enchimento. Então, pode ser que saia daqui o enchimento e aí não fica bom. Então, a gente faz uma telinha aqui que ele não sai. Viu? Agora o enchimento não volta pra cá. Fazer isso nos dois. Aqui eu já enchi os dois. Agora pra gente costurar ela no corpo vai ter que virar para o lado direito. Então vou desvirar toda essa cabeça. E aqui o corpinho a gente deixa pelo lado avesso. Aí tá aqui, ó, as pernas da frente do corpo. Aqui tá a partezinha do pescoço. Aí eu venho com a cabeça aqui pelo lado direito. Coloco ela aqui dentro. Pescoço. Aí a gente encontra aqui a parte que tá embaixo da tromba aqui, a abertura. E coloca aqui, que é a parte da frente. A gente vai medir aqui o meio, ó. Costura com costura. Vou marcar o meio. Aí eu venho com essa partezinha aqui também, ó. Junta costura com costura. Aí essa parte aqui que tá embaixo da tromba, ela já tem uma costura aqui. Então é o meio que a gente vai juntar nessa marquinha aqui. E a gente ajeita assim. E aí, essa costura que vem da perninha aqui, ó, a gente junta com essa costura aqui do meio da cabeça, que juntou a parte de trás e da frente da cabeça. E aqui do outro lado a mesma coisa. Aí aqui, o restante que sobrou, parte de trás a gente junta costura com costura, contra o meio também. E aí eu vou juntar essa marquinha aqui na costura de trás do corpo, de cima do corpo. Aí tá todo bem dividido. É só a gente passar a costura agora aqui em volta. Vou começar aqui nessa parte de baixo, onde tá a marquinha. Aí eu vim até o meio do corpo, né, aqui, parte de cima. E aí eu vou começar de lá de novo, fazer o outro lado.
Então, aqui tá todo costurado já agora o elefante. Só a gente desvirar. Aqui agora já tá todo costurado, a gente deixa aqui a cabecinha aqui dentro já pra gente desvirar. Aí a gente vem naquela abertura que deixamos aqui, na parte de trás. Aberturazinha. E vamos começar a desvirar por aqui. Então, eu nem vou mostrar aqui enchendo, porque vocês sabem, é só ir por essa aberturazinha aqui, ó, vai enchendo. Aí, primeiro a tromba, depois você vai colocando das perninhas, não precisa encher até ficar durinho, não. Só mais a tromba que fica mais cheinha. Mas o resto você enche pra ficar meio molinho, assim, sabe? Pra você apertar e ficar fofinho. E o corpo meio mole. Então, eu vou encher aqui e depois eu já mostro. Então, aqui, ó, já enchi ele todo. Tem que encher de uma forma assim, ó. Você pensar que você vai colocar um bebê aqui. Tá vendo? Ele fica bem fofinho. Ele tá cheinho, mas ele tá ele tá cheinho, mas ele tá fofo. Qualquer criança, bebê que apertar aqui, ó, vai sentir fofinho, entendeu? Não é pra ficar firme, bem durinho, não. Pra ficar assim. Aí, se você quiser, aqui nessa orelha, ela fica meio assim, ó. Pra essa almofada a gente coloca assim, porque pra bebê a orelhinha fica assim molinha. Quando ela senta, ó, ele vai ficar com a orelhinha meio caída. Vai ficar aquela orelha aberta, bonita. Se você quiser que ela fique mais estruturada, para ela ficar mais em pezinho, aí você coloca essas mantas aqui, ó, na hora de costurar a orelha, você coloca essa mantinha aqui, que eu não sei qual que é o número dela, mas essa manta fina aqui que ela vai em edredom, acho que é manta acrílica que fala. E aí você põe ela, porque aquela R2 eu acho que vai ficar muito duro, sabe? Muito firme. Não fica legal, como é para uma almofada para bebê. Ou você deixa assim, ou você coloca a manta acrílica. Essa para edredom, só que essa fininha aqui. E aqui para fechar a gente faz os pontinhos invisíveis. Que é bem simples. É só fazer isso na abertura toda. Aí aqui no final é só fazer o arremate, colocar aqui para dentro, a agulha, a gente cortar. Mas daí você faz devagar, bem feitinho, que ele nem dá pra gente perceber aqui. Então aqui tá finalizada a almofadinha. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me chama aí no Mensageiro ou no WhatsApp, tá bom? Então é isso aí, gente. Por hoje é só. Vai lá e aproveita aí para escolher o brinde que você quiser. Beijo e até a próxima aula.